Entre os querubins na arca, neste lugar, tua presença é manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar descanso em Deus. Não há lugar para a glória de homens, só para... Novamente. Falar daquele que nos deu a vida, daquele que o mar de pecado, um lamaçal de pecado e novamente a vida eterna. Então, muito feliz por estar aqui. Hoje temos um convidado que me incomodou um pouquinho no futebol, assim. Me incomodou um pouquinho, mas ele era novo, né? Hoje ele já está mais tranquilo, hoje ele está muito sossegado. Uma fé consolidada em Cristo, muito em Cristo, homem de Deus, hoje homem de Deus, nós podemos dizer isso, que ele é um homem de Deus. Daqui a pouco a gente vai estar conversando com ele. E hoje eu estava lendo uma palavra, e essa palavra me trouxe algumas reflexões. Eu estava estudando um pouquinho hoje a respeito da saída do povo do Egito até Israel, e pasmem vocês que eu fiquei muito, mas muito intrigado, porque a distância é pequena, meu convidado. A distância é 613 quilômetros, daria para fazer em 11 dias, e o povo demorou 40 anos. Pasmem vocês, em 11 dias eles chegariam lá. Eles demoraram um pouquinho mais, eles demoraram 2 anos para chegar até lá. Só que eles demoraram mais 38 anos para tomar aquilo que era deles. Sabem por quê? Por causa da desobediência. A desobediência causa uns maus nas nossas vidas muito grandes, muito, mas muito grandes. Deixa eu ler aqui para vocês o que me levou a essa reflexão. Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 20, que diz assim: Então eu vos disse, chegando sois ao monte dos amorreus, o qual o Senhor nosso Deus nos dá. Olhai, o Senhor nosso Deus diante de ti tem posto esta terra sobe, toma posse dela, como o Senhor, o Deus de vossos pais, te falou. Não temas, nem te assustes. E se chegaram para mim todos vós e disseram: envia-nos homens adiante de nós, que nós espiem a terra e nos tragam de volta e nos ensine o caminho por onde temos que subir e as quais cidades temos que chegar. Então, a terra era aquela, eles já tinham ciência disso, e mais ainda, né? Eles tinham ciência disso e eles estavam andando com Deus, porque nesse tempo de deserto, eles viam Deus. Deus à noite tinha fogo para eles não ficarem com frio, porque no deserto à noite faz muito frio e durante o dia é muito calor. Então eles tinham uma nuvem que parava sobre eles durante o dia e durante a noite eles tinham fogo. Eles tinham maná que caíam do céu. Então eles tinham como entender que Deus estava com eles e Deus tinha um propósito na vida deles. Mas mesmo assim eles desobedeceram. E a nossa vida é uma vida feita de muita desobediência, né? Nossa vida já vem sendo feita de desobediência desde o paraíso, desde Adão e Eva, desde que Adão não cuidou da Eva como deveria cuidar, que se ele tivesse cuidado da Eva, a serpente não teria tentado Eva e Eva não teria cometido pecado.
E mais uma vez, se ele tivesse pego Eva e dissesse, isso está errado, isso não está certo, isso a gente teria que mudar essa situação. Mas ele também não fez isso. E continuamos em pecado até que o Cordeiro veio, morreu na cruz e lavou todos os nossos pecados. Então, uma breve reflexão para que todos entendam o que é ser obediente ao chamado, ser obediente ao que Deus tem para nossas vidas e muita obediência. Porque quanto mais obedientes nós somos, mais em Cristo nós estamos e mais nós estaremos com Ele. A paz de Cristo a todos que chegaram aí agora. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu peço encarecidamente a todos que compartilhem no Facebook para que mais pessoas estejam entendendo que é necessário ouvir a palavra de Deus, é necessário orar a Deus, é necessário jejuar, é necessário ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos dessa intimidade. E nós tentamos aqui, através do nosso programa, fazer com que você entenda isso e que você esteja participando. Quanto mais pessoas estiverem compartilhando e quanto mais longe nós chegarmos, mais a palavra de Cristo estará sendo difundida e nós estaremos fazendo aquilo que Ele mandou, né? Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, compartilhem. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio. A primeira pessoa que mandar uma selfie agora já vai estar ganhando um lanche. A primeira pessoa que mandar a selfie nesse telefone que está aparecendo na sua tela, no 996492835, faz uma fotinho, manda pra gente, encaminha. A primeira que chegar está ganhando já um brinde que a gente já vai estar sorteando. A gente vai falar aqui com o nosso convidado. Se a gente falar o nome dele, poucas pessoas vão saber quem é. Então a gente já vai pelo apelido mesmo, né? O nome dele é Rodrigo, mas ninguém vai conhecer por Rodrigo. Então a gente vai falar com o Bidiga. E aí, Bidiga? Muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa hoje. Uma satisfação assim muito grande, porque eu o conheço um pouquinho maior que a tua filha, né? É um pouquinho maior, bem fininho, né? Cambitinho fino, joelhinho grosso, mas que sabia bater na bola. Chamava a bola de querida, de meu amor. Então, Bidiga é desse tempo. Fico muito feliz de tê-lo convidado, de você ter aceitado de estar aqui. Opa! Nossa, aí temos um campeão de prêmio. Rincon, já quer o lanche mesmo, hein, querido? O Rincon já ganhou um lanche. O Rincon já tá ali, a gente já vai anotar o nome, o primeiro lanche que foi nos dado pelo Barão Lanches. Então já tá aí, ó. Ele já tinha ganho semana passada, agora já tem 2. Chegou 2 junto. Opa! Aí tá a minha neta. Vou dizer que é Chilia aí, ó. Mas não foi, a minha neta não tá aqui. A Micaela também ganhou um lanche. Micaela ganhou um lanche e o Rincon ganhou. Chegou os 2 ao mesmo tempo. Então aí, ó, ganhou aí um lanche cada um. Mas, como a gente tava falando, Bidiga, muito feliz de tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E pode falar aqui, não tem problema nenhum, que depois eu vou te colocar numa saia justa aqui. Nada, eu fico feliz, cara. Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todo mundo que tá aí assistindo essa live. Fico feliz, como tu falou, um pouco maior do que a minha filha, do tempo das festas, da Alarme. Antes de jogar, né? Antes de estar jogando bola, verdade. Já tava correndo atrás das bolas nas festas. Antes de jogo começar a jogar, eu já corri atrás das bolas lá no Juízes. E eu fico feliz, cara, de ver tudo isso que Deus tem feito na tua vida. Particularmente te conheci antes de ser pessoa, era criança, te conheci como pessoa. E agora estou te conhecendo nessa nova fase da vida, né? Uma das coisas que tu falou ali em relação ao início, eu acredito que é uma ênfase que a gente tem que dar, que o povo não era perfeito, né? Mas o povo tinha a questão de voltar para Deus. Tanto que o povo voltou para Deus, levou 40 anos, mas eu vejo um lado positivo dos 40 anos. Eles aprenderam bastante. Alguns não herdaram a terra prometida. A maioria, né? E pelo que eu tive estudando na palavra. A maioria deles. Mas a promessa de Deus, ela se cumpre, né? Então, eu fico feliz, cara. Fico feliz pelo convite de fazer parte desse ministério que tu tens hoje. E a gente tá aí. Todo mundo que puder compartilhar aí, como o Nasa falou,
Manda sua pergunta aí que a gente tá aí para responder. Eu tenho algumas ali que os meus grupos ali já me questionaram, já mandaram várias perguntas. Mas a gente tá aí, NASA, e mais uma vez, obrigado. E a gente tá à disposição aí sempre. A gente fica muito feliz, né? Porque é muito gratificante conhecer uma pessoa que nem a gente conheceu você, menino, né? A gente conheceu você garotinho, indo com o teu pai, o Dercy, meu grande amigo, né? Que estava sempre com a gente no campo, trabalhava na arbitragem com a gente. Então ele já o levava. E aí quando você começou a jogar, a gente começou a vislumbrar um talento que você tinha, de muito bom jogador. E eu acredito que se não tivesse a possibilidade de ter continuado, poderia ter sido profissional, poderia ter sido um craque da bola. Mas a gente entende também que Deus tem outros propósitos na nossa vida, né? E quando Ele nos chama, e quando nós somos obedientes a Ele, Ele faz milagre, Ele transforma, Ele muda, Ele fortalece o nosso caráter e mostra quem realmente a gente é e quem a gente tem que ser. E a gente é teimoso, nada. Eu tenho 54 anos, vai dizer pra mim que é ser teimoso? A gente é teimoso e essa palavra que tu falou, eu poderia ter sido, poderia, é uma das coisas que eu posso falar pra ti, Nasa, de coração, que eu não me frustro. Que bom. Eu conheço muita gente que não deu certo na bola e é frustrada. E eu não me frustro porque em 2006 eu tive uma promessa que os planos de Deus eles são maiores do que os meus. Tem um louvor assim, né? E eu estava em Porto Alegre, começando assim já a minha... O teu testemunho? Um pouco, né? Já trouxe um lençol aí? Eu estava jogando ainda, eu estava no Grêmio de Sapucaia. E eu fui num congresso lá da Quadrangular com o missionário Isaías. Esse cara eu não vou esquecer, porque sabe aquele homem de revelação que quando tu chega na igreja, ele te olha e tu sente aquele arrepio? Eu tava no fundo da igreja e ele me chamou nos três dias de congresso, ele falou a mesma coisa. Aqui não é o teu lugar, porque os planos de Deus são diferentes dos teus. Eu não entendia, eu era teimoso. Com um monte de proposta para mim, porque tinha as propostas. Tava bem, né? E eu dizia, claro que não é meu lugar é Meu lugar é Japão. Meu lugar é no Maracanã. Meu lugar é ganhar bastante dinheiro, Verdade. É fazer a minha família ter um patamar de vida diferente. Sim. Mas graças a Deus teve um patamar diferente, cara. Teve transformação, teve cura, teve libertação, teve salvação, né? Eu perdi a minha mãe, então eu creio na salvação dela. Então o plano de Deus realmente ele é diferente para cada um de nós. Eu acredito. Mas eu queria ouvir o teu testemunho, né? Porque eu tenho um testemunho muito bacana de quando tu parou de jogar, de quando tu abriu mão de dizer, não, vou abrir mão do meu sonho porque eu tenho algo que não é um sonho, é uma realidade. Que é ter uma família, ter uma esposa, ter uma filha e ter que trazer Deus mais para perto de ti, para poder ter a tua família de volta perto mais de ti do que nunca, né? Então tu fez uma escolha, né? Eu acredito que existe a obediência, nós temos que ser obedientes àquilo que Deus nos pede, mas a gente também tem que ter comprometimento com o que ele tem para nossa vida, né? E nesse momento, tu teve um momento difícil para passar na tua vida e nesse momento teve um face a face com Deus, né? Semana passada eu falei aqui do Vale de Jaboque, que para todo mundo ter um face a face com Deus, a gente tem que largar tudo, se desprender de tudo que a gente já teve na nossa vida, e porque Deus não quer coisas, Deus não quer nada material nosso. Ele não quer a minha casa, ele não quer meu apartamento, ele não quer carro, ele não quer o meu trabalho, não. Ele quer o meu coração. E ele quer o face a face com ele, e ele, além disso, ele quer que eu chegue na frente dele e testemunhe isso, né? Fale isso pra ele. Porque na verdade a gente não precisa falar nada pra ele, porque ele sabe de tudo. Mas ele tem que ouvir da nossa boca. E a hora que a gente fala da nossa boca e ele ouve isso, esse face a face, esse tu já teve com ele, né? Nasa, tive... Foi tremendo, pelo que eu sei. Eu tive momentos assim de, como diz o outro, de auge com Deus. É uma coisa que eu não me orgulho de falar sobre isso, porque eu errei bastante, cara. Eu errei muito mesmo. Erro até hoje, mas procuro desses erros assim consertar. Não sou perfeito, não vou ser perfeito,
Ninguém Você que né? está assistindo também não se sinta perfeito, Não, porque ninguém. não é. Mas eu, quando eu estava em Porto Alegre, que eu tive essas revelações que o plano de Deus era diferente do meu, e eu tive um primeiro contato com a doença do câncer, né? Que a minha mãe teve esse diagnóstico lá atrás. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, cara, se aqui não é o meu lugar, eu tenho que voltar para casa. Tinha outras coisas que aconteceram. E eu realmente era o... Deus tem que ter um, né? Sempre teve que ter um. Teve que ter um para libertar o povo do Egito. Teve que ter um Moisés, teve que ter um Josué. Sempre teve que ter um. E na minha família esse um foi eu. Amém, né? Glória a Deus que tinha um. Glória a Deus. Esse um foi eu e... Glória a Deus. E eu escolhi, eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Deus, a gente tem jogo contra o Inter no Beira-Rio. E era no sábado o jogo. E na sexta-feira tem um rachão. Eu disse, se é o teu propósito, me mostra. Eu hoje minha esposa, minha filha, que eu não consigo pegar um refrigerante de 2 litros com o braço direito. Não consigo, eu tenho que fazer, me torço para poder segurar. E esse é Isso, sabe o que é isso? Isso é o face a face com Deus no Vale de Jacob. Quando ele pegou a coxa de Jacó e disse, daqui tu vai sair diferente. Ele saiu coxo, mas ele saiu sabendo quem era Deus. Isso aí, ó, tu modifica a tua... Mesma coisa. Quando tu é tocado por Deus, algo acontece. Quando tu é tocado por Deus, coisas que tu pensa que não poderiam acontecer, acontece. Daí, ó. Mas essa é a prova. Mas tu sabe o teimoso? Eu caí, me machuquei, não fui pro jogo, fui no culto, o cara falou, aqui não é o teu lugar. E eu disse, se aqui não é meu lugar, vai chegar na segunda-feira, o presidente vai me chamar, vai me mandar embora, vai me pagar tudo que eu tenho e vai me mandar eu pra casa. Sim. Só que tu faz esse propósito, mas tu não quer ouvir isso. Sabe quando tu pede pra Deus alguma coisa e tu não consegue ver? Tu não quer que ele fale aquilo? E ele veio e falou, o presidente me chamou, tava tomando café, ele me chamava de Criciúma. Criciúma, o presidente quer falar contigo. Eu disse, não, né, Deus? Não é possível. Eu falei, mas era brincadeirinha. Tava brincando. Porque era um sonho de criança. Sim, eu venho do bairro da Vila Esperança, onde que pessoas, assim, ó, extremamente, nossa, sensacional. E a gente tinha um sonho, tinha eu e o Fabrício, a gente tinha um sonho de fazer a vila ser o bairro mais rico de Criciúma. Na verdade, aqui, ó, Eduardo Viola, conhece? Conheço. Aqui, o Viola é fã da minha filha. Santa Luzia está acompanhando você aqui, todo mundo aqui, ó, como sempre. Obrigado, Viola, obrigado. Então, tô esperando uma visita tua aqui para participar do programa. Já falei contigo, vamos marcar e vamos agendar. Ele vai estar aqui com a gente, falando um pouco da Santa Luzia, que ele também tem um propósito, Siguri. Sim. Siguri tem um propósito muito, muito grande. Mas continua, não vou te cortar. Então ali nas propósito. Tanto que eu e o Fabrício, a gente tinha a gente falava assim, ó, o primeiro que um jogador profissional que ganha bastante dinheiro vai dar uma moto pro outro de presente. E a gente tá aí esperando a moto do outro até hoje. A gente não Vamos fazer uma rifa para arrumar essa moto aí. Mas a gente tinha esse sonho. Quando era o meu sonho, cara, era o meu sonho de moleque, era o meu sonho de dar uma casa melhor pra minha mãe, de dar uma casa melhor pro meu pai. Cara, eu via o meu pai saindo de 6 horas da manhã pra trabalhar na chuva de bicicleta e voltando na chuva de bicicleta. Eu dizia, eu preciso fazer alguma coisa. O meu sonho, eu vi o Jetson, sabe o Jetson que agora é o futuro hoje aí? Sim. Tinha o robozinho dela, eu falava pra mãe, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou comprar um robô daquele que faz tudo pra mãe. Não vai precisar limpar não casa, vai fazer precisar comida, fazer nada. vai estar tudo tranquilo. E esse era o meu sonho, esse era o meu propósito, e Deus veio e mudou tudo. Ele mudou tudo, mas ele nos deu algo né? melhor, né, Nasa? Ele nos deu algo melhor com certeza. Que é a vida eterna. Na verdade, eu falo assim, Nasa, ó, que ele não nos deu, ele nos proporcionou essa vida eterna. Porque a gente tem que lutar por ela diariamente. Né? Porque não adianta só Deus te dar e tu fazer aquilo que Deus te deu. Não... Sabe a parábola dos talentos? Até ontem a gente estava conversando em casa. Tremenda, né? Tava eu e meu cunhado, tava lá em casa e a gente estava falando sobre isso. Talento, Deus te deu um talento é para te multiplicar esse talento. Não é para guardar. E a mesma coisa, a vida de salvação, Deus te deu a salvação através de Cristo Jesus, mas tu tem que fazer algo por Cristo Jesus, por essa salvação. Sim. Então eu acho que Deus proporcionou tudo isso, só nesse propósito que eu estava em Porto Alegre,
E acabou que vindo de volta para casa, e onde que aconteceu toda a transformação da família, a minha transformação de um menino com trauma, de um menino com rejeição. Então... Coisa que não é fácil, né, Vitor? Não, a cura interna, difícil. A cura da alma É difícil. é lutado diariamente, né, para que não volte. Sim, com certeza eu entendo isso. Eu entendo tanto que também passei por várias coisas dessas, né? Falar de tristezas, de dores e de como a gente é tratado é difícil, porque eu também não tive uma vida muito fácil. Então, meu pai mineiro, filho de mineiro aposentado, então meu pai se aposentou muito cedo, parou de trabalhar, já começou a trabalhar na antiga Secrisa, continuou trabalhando na Cesac, então ele nunca teve parada. E o tempo do meu pai era um tempo difícil, né? Era um tempo que pai não falava com filho. Uhum. A palavra dele comigo era as costas da mão dele. E pô, pensa, o negão era grande, forte. E eu fui criado desse jeito. Quantas vezes a minha mãe teve que arrebentar a porta do banheiro, porque a gente se trancava e não adiantava correr, né? Eles podem entrar. E entrava, né? Fazer o quê? Não tinha jeito. E se corresse, apanhava o dobro. Então vamos apanhar só uma vez. Então, naquele tempo era difícil. Mas serviu, porque a gente conseguiu educar os nossos filhos de uma maneira que não fosse aquela que a gente achou. É errado, né? Mas vai dizer para as pessoas na idade que meu pai, do jeito que ele foi criado, como os avós deles criaram, como meus bisavós criaram eles. Então é uma série de coisas que vêm com o tempo, e a gente só vai aprender vivendo. E tu teve que aprender isso na prática, né? Teve que aprender a abandonar sonhos, abandonar... Nossa, é difícil, é muito difícil. Abandonei sonhos, cara, abandonei muitos projetos meus. Falou, amigos que a bola nos dá aqui, cara. Eu tenho muita amizade. Eu tava no centro de recuperação esse semana passada, o Pretão, o Marcos Augusto. Tá pipocando pra mim aqui. Pretão, não pipoquem, tu não é de